A gente vai mudar de assunto agora, nós vamos falar sobre Covid-19, sobre saúde, porque as mortes por Covid aqui no Piauí voltaram a acontecer em uma média maior desde dezembro do ano passado. Com isso, o governo federal está orientando a ampliação da vacina, o uso de máscaras também em ambientes hospitalares e, claro, a testagem logo nos primeiros sintomas. Vamos falar com a Gorete Santos, então, para a gente trazer essas informações, porque, às vezes, as pessoas podem querer confundir com uma gripe e não se preocuparem, estarem com a doença e estarem contaminando. Então, é preciso entender também, Gorete, nesse momento, qual é o nível de preocupação em relação à doença para as autoridades em saúde. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Aline. Para você, para todos que acompanham a Notícia da Manhã. Bom, a situação aqui no estado do Piauí, né, segundo a Secretaria Estadual da Saúde, está sob controle. Mas, claro, há esse alerta, inclusive já com aumento de alguns leitos em hospitais, né, tanto aqui na Tamportela, onde nós estamos em Teresina, como também no interior do estado, e aumentar os testes, né, em caso de alguma suspeita. Inclusive, na semana passada, no LACEN, por exemplo, a positividade já chegou a 35%. A gente vai trazer mais detalhes agora com o Dr. José Noronha, ele que é médico infectologista, também é membro do COI, o Comitê de Operações Emergenciais, trazendo essa informação, principalmente para quem nesse momento está com algum sintoma, doutor. O que deve ser feito, né, para garantir esse controle maior da Covid aqui no estado do Piauí? Bom dia. Bom dia a todos. Então, lembrar que nesse período nós temos outros vírus respiratórios circulando além da Covid-19. Então, se você tem sintomas, quais sintomas? O escorrimento do nariz, né, a coriza, congestão nasal, tosse, espirro, principalmente febre e ou diarreia, você deve procurar uma avaliação e testagem para a Covid-19, porque aí a gente tem como fazer esse diagnóstico de forma mais precoce. E dessa forma o paciente se isola precocemente e a gente consegue intervir e suspender a cadeia de transmissão da doença. Serve o teste rápido? Serve o teste rápido para diagnóstico. Lembrando que o autoteste ele é uma ferramenta de triagem, ele não serve para o diagnóstico. Fazendo o autoteste, você precisa de um teste específico, também rápido, que pode ser feito em laboratórios ou farmácias por profissionais habilitados. Dando positivo, é isolamento? Dando positivo é isolamento. Lembrando que a gente tem tempos de isolamento menores atualmente, né? O paciente pode ficar isolado por 5 dias ou 7 dias, mas com acompanhamento médico, para que ele saia do isolamento seguindo as orientações corretas, deve utilizar a máscara até o 10º dia, tá certo? E esse isolamento é importante para que a gente evite a propagação no meio familiar e no meio de trabalho desse cidadão. Contato com alguém que positivou, pelo menos alguém que está com sintomas. Pronto, então assim, não precisa ter pânico com relação a isso. Você teve contato com alguém que você descobriu que está positivo, ou você teve contato com alguém com sintomas gripais, contato sem máscara próximo. O que você vai fazer? Idealmente utilizar a máscara e ficar atento ao surgimento de sintomas. Pode seguir a sua rotina laboral normal. Se aparecer algum sintoma, no aparecimento desse sintoma, imediatamente procurar testagem. Maioria das vezes, essa doença, a pessoa que teve contato, se ela adquirir a doença, ela vai manifestar algum sintoma nos próximos 5 dias. Certo. Então, e em relação à ocupação dos leitos, a gente falava inclusive desse aumento, né? Houve a recomendação pelo próprio secretário estadual da Saúde. Aqui no Tamportela, por exemplo, nós já tivemos um aumento. Como é que está a ocupação? Pronto, então isso é interessante. O que acontece? A gente não espera que tenhamos aquela sobrecarga do sistema de saúde que houve antes, nos anos anteriores de pandemia. Por conta de quê? Por conta da vacina, tá certo? Então isso termina controlando a doença. Mas, se aumenta o número de casos, pessoas susceptíveis também numericamente vai aumentar a quantidade de pessoas susceptíveis a terem formas graves. Daí a necessidade de nós termos uma retaguarda. Então, na Tamportela continua com a ocupação de 3 pacientes. Nós tínhamos 4 leitos disponíveis, 4 leitos de UTIs disponíveis para paciente com Covid-19. Desses 3 estavam ocupados. Em virtude dos dados da última reunião, a decisão tomada pela Secretaria de Saúde e pelo COI foi de aumentar essa oferta. Então, atualmente estamos com 6 leitos disponíveis, 3 ocupados, uma taxa de ocupação de 50%.
100%. E são pacientes que até o momento a gente não tem perspectiva de desfecho nos próximos dias, né? Seja um desfecho satisfatório alto ou um desfecho insatisfatório. São pessoas com comorbidades, né, doutor? E aí vale lembrar também desse calendário vacinal. Houve mudanças, né? Inclusão, inclusive agora de grupos prioritários com essa frequência de 6 meses ou de 1 ano, dependendo desse grupo. O que é mais urgente nesse momento? Vale a gente reforçar quem que deve procurar vacina. Pronto, isso é interessante. Então, até o ano passado, nós tínhamos uma sobra de vacina e nós tínhamos uma recomendação por parte do Ministério da Saúde, porque pacientes idosos imunossuprimidos, a gente sabe que existe um fenômenozinho que a gente chama de imunossenescência. Então, o sistema imune dessas pessoas, ele termina deixando de responder mais rápido do que um adulto sem comorbidade, sem uma outra doença, tá certo? Então, por conta disso, o Ministério da Saúde recomendou, isso foi da nossa primeira reunião. Olha, quem tiver mais de 60 anos, quem for imunossuprimido, procure fazer a dose de reforço. Quem é adulto e não fez a sua primeira dose da bivalente, procure os postos de saúde para fazer essa dose. Só que o Ministério da Saúde enxerga o calendário de vacinação como um calendário anual. Então, a partir do início desse ano, nós tivemos uma nova recomendação. Qual é? Mais uma vez, fixar e frisar nesses grupos de maior risco de adquirir formas graves da doença. E aí eles expandiram. Então, o que antes eles falavam só de idosos imunossuprimidos, hoje eles acrescentam gestantes e puérperas, acrescentam povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas, pessoas privadas de liberdade, os profissionais que cuidam dessas pessoas, pessoas que estão moradores de rua, profissionais de saúde, tá certo? Pessoas que estão em instituições de longa permanência e esses profissionais trabalham lá. Então, eles ampliaram esse grupo, né, de vacinação preferencial, e nós sabemos que os imunossuprimidos e idosos, eles precisam desse reforço semestral. E provavelmente isso vai ser uma tendência para os próximos anos. Muito obrigada, doutor José Noronha, pelas informações prestadas aqui ao Notícia da Manhã, né, trazendo esses esclarecimentos. A gente lembra também das crianças, né, Aline, de 6 meses a menores de 5 anos de idade, 3 doses, quem não completou o esquema vacinal deve procurar. E a partir de 6 meses, tomar os 6 meses, aos 7 meses e mais uma dose aos 9 meses de idade. Aline.